aqui. Uhum. Aí eu fiquei umas 2 horas, meu irmão. No final, eu falei, cara, fiquei triste. Falei, poxa, eu não sou digno de ver uma folhinha clarear. Aí tá, aí eu perdi a vontade de ficar lá na roda, fiquei sentado na pedra, né? Já tava com os glúteos tudo dormente já, né? Melhor que sentar no chão, que eu não sei se tem formiga, bicho ali, né? Carrapato. E aí, de repente, o Zé Luiz, que era o irmão lá da igreja, estava dando um testemunho. Inclusive, o testemunho dele foi interessante pra caramba, né? Olha o testemunho dele, ele era jardineiro, né? E eu conheci ele de criança, porque ele era jardineiro no condomínio onde eu morava. E o apelido dele era The Flash, porque ele falava rápido pra caraca, não dava pra entender nada. Aí ele falou assim, eu sempre quis fazer um curso de jardinagem. E aí eu orei e falei, Deus, eu preciso fazer um curso de jardinagem, mas eu não tenho dinheiro. E ele disse que na mesma semana na igreja uma senhora falou para ele, olha, Deus está me mandando pagar um curso de jardinagem para você. E aí todo mundo, caramba, que legal, né? Ele falou, não, mas não vou poder fazer o curso não, porque eu já peguei um serviço no horário do curso. E por que testemunho é esse? Aí, meu irmão, eu já tava... Olha o nível. Aí eu com a graminha na mão, ouvindo o cara falando isso, me deu um desgosto. Falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? O troço não acende. O maluco manda a história sem pé nem cabeça. Deus dá o negócio, ele não pode. No meio dessa confusão, cara, devia ter umas 20, 30 pessoas. Várias. Inclusive minha esposa, amigos nossos, a Vilma, que é amiga nossa. Meu irmão, no meio do cara contando essa história, desceu uma luz azul, assim, do céu, no meio da roda. A luz, tipo, espalhou, assim, no chão, iluminou tudo. Depois ela voltou, reuniu e subiu de novo. Aí todo mundo, glória a Deus, que é isso, aleluia. E eu com a graminha assim, falando, caraca. Aí, falando, pô, melhor do que a grama, né? Não sei se foi pra mim, mas foi legal. Aí, nessa confusão, esse Zé Luiz que tava contando a história falou, olha o cometinho aí, gente! Porra, Zé Luiz. Sacanagem, né? Tem uns 20 anos que eu não vejo ele. Aí, cara, eu fiquei felizão. Aí a gente descendo um monte, eu feliz, aí ele, ó, esse cometinho aí não foi de Deus não, maluco. Isso aí é do mal. Eu falei, por quê? Pô, claro que foi de Deus, cara. O negócio, pô, legal pra caramba. Ele, não. Você pode ver que depois que passou o cometinha, ninguém mais quis ouvir meu testemunho. Só falava de cometinha. Aí eu falei, valeu, Zé Luiz. Obrigado. Você vê o naipe. Mas será que não corre o risco de mesmo nessa intenção? Mas assim, foi um negócio tão na paz. O troço não fez nada de mal, não gerou nada. Não é isso que eu tô querendo dizer. Legal. Não duvido. Aleluia. Sei, legal. Sei. Maneiro. Mas pode ser algo do mal, você diz, ou alienígena? Veio uma luzinha azul, que pelo que a gente tá falando aqui, pelo que o Rony tem visto, azul estudado, é mais gente fina, é uma parada de uma vibração de mais... Mas já teve caso negativo, né? Mas já teve caso negativo. O meu ponto é... Não, é porque o cara que viu era daltônico. Não era azul, ele viu errado. Entendeu? Pode ser. Mas existe algum risco, Daniel, tu como pastor, falei. de ir para um evento como esse, nessa e intenção? E dar uma zebra? Existe. Mas nessa intenção, existe. Vocês estão na intenção. Já aconteceu com a gente. Só que foi um erro da galera da organização. Olha só como é que foi. A gente saía da igreja, pô, era adolescente, né? Saía da igreja, tipo, 10 da noite e ia pro monte. Uhum. E às vezes a galera ia com a Kombi da igreja. E aí ia conversando e tal. Então, isso era uma coisa comum, tipo, uma vez por mês rolava isso. Tipo, terceira, sexta-feira do mês. Uhum. Aí, às vezes, tava chovendo, aí ia chovendo mesmo, uma confusão do caramba. Aí, cara, eu tava sempre atento às coisas que estavam acontecendo e tal. Só que nesse dia, um amigo nosso, que é o Márcio Mendonça, abraço aí pro Márcio, com quem eu tive milhares de experiências loucas na vida. Ele chegou pra mim e falou, Daniel, você lembra aquele cara, um senhor que fica pedindo dinheiro aqui na igreja? Eu falei, sei, pô, o cara me pediu R$50, eu dei, depois veio pedir mais 50, falei, pô, irmão, aí fica difícil também, né? Ele falou, esse cara me pediu R$50, aí eu dei, aí ele veio me pedir de novo, falei, pô, irmão, aí também é difícil. Uhum. E eu tava com a minha filha, com a Vitória, que era criança na época, hoje já é uma adulta, e quando eu falei que não ia dar os R$50, ele olhou pra minha filha e falou, pô, podia estar fazendo um monte de maldade aí, só tô te pedindo R$50. Aí ele falou, você acredita que o cara me falou isso? Quando ele me contou essa história, isso me deu uma indignação tão grande que eu perdi a sintonia com o que tava rolando. E eu vi um cara que a gente nunca tinha visto pra ir pro monte com a gente. E eu olhei e falei, cara, tava junto com a menina, eu pensei, deve ser o primo dela, que ela diz que tem um primo, deve ser o primo dela, não era. E aí, beleza, nós subimos o monte, chegou lá em cima, cara, a gente tava na roda de mão dada, orando e tal, tava um pouquinho frio, eu tava com uma blusinha, eu senti uma parada passando atrás de mim, assim, mexeu o meu casaco. Aí eu falei, ih, rapaz, tem morcego aqui na parada, né?
Aí, de repente, de novo. Falei, pô, aí eu comecei a ficar com medo de pegar raiva, né, de morcego. Eu tava pensando em morcego. Só que aí, do outro lado da roda, tava Vivian Castilho. Eu tô dando o nome certinho das pessoas, tá? Pessoas que existem, você pode perguntar. Ela falou, peraí, pessoal, a gente precisa mudar o tipo da oração aqui. A gente tem que fazer uma oração de batalha. Aí o pessoal falou, por quê? Ela falou, toda hora tá passando espírito atrás de mim que tá mexendo no meu vestido, pô. Ou seja, a parada tava rodando ali, em volta. Na hora que ela falou isso, esse cara chegou e falou, eu tô precisando de oração também. Aí os caras falaram, por quê? Aí ele falou, não, que eu tô sentindo uma dor no ombro. Aí, pra minha surpresa, minha esposa que tava do meu lado, ela virou pra ele e falou, você precisa acertar a sua vida porque fizeram um voodoo contra você. E eu vi o cara enfiando a faquinha no ombro. Aí eu olhei e falei, pô, meu irmão, já tá bicho passando nas minhas costas. Começou o negócio de voodoo. Agora o cara fala que tá com dor. Aí já o clima que tava legal foi ficando sinistro. Aí o cara chegou e falou, eu quero oração também, porque ontem eu tava na praia de Taquatiara, eu vi o meu clone pela primeira vez, porque você sabe que eu fui clonado, né? E aí o Hitler, quando ele veio pro Brasil, com o Joseph Mengele, ele fez clone. Aí eu falei, ó, meu irmão, não dá mais. Aí eu cheguei pro cara, que era o Luciano, que tava organizando, eu falei, Luciano, corta, meu irmão. O maluco tá possuído aí, o espírito tá rodando, veio junto com ele. Vai que ele puxa uma faquinha aqui no escuro, no meio do nada, no meio da floresta. Falei, meu irmão, não dá mais. Aí ele falou, galera, vamos descer. Não era pra esse cara ter ido. Então deu zebra, mesmo sendo uma parada legal. Porque levou um cara que tava todo carregado, cheio de problema. Entendi. Então até tem que tomar o cuidado na comitiva que vai. Monte não é lugar de gente com problema. Você não vai expulsar um demônio no escuro, pô. O bicho te dá uma pedrada lá, uma facada, você nem vê de onde veio. Inclusive, oração assim de exorcismo, você não faz de olho fechado, né? Ah, Jesus, abençoa aí, de olho fechado, você leva um socão, morre. Então, não é lugar pra isso. Foi um erro dessa menina que chamou esse cara, que era um amigo dela da rua, e a gente falou, minha filha, monte não é lugar pra isso. A gente leva a pessoa que tá precisando de ajuda na igreja. Aqui a gente tá num ambiente meio complexo. É só pra quem tá na vibe do negócio, entendeu? Então foi uma das experiências mais grotescas que eu Tem um caso militar no monte. Em 78. Continua comendo um monte de groselha. É igual a pessoa que chega lá e pede ajuda. Eu dou às vezes o exemplo. Eu falo, cara, pra você ser liberto desses problemas, você tem que parar de fazer essas coisas que você faz. Que você tá alimentando o bicho, tá dando porta, brecha. Ah, mas isso aí acho que não tem nada a ver. Eu falei, então, cara, é igual o médico. Você chega no médico e fala, doutor, estou com a pressão alta. O médico fala, alivia um pouquinho o sal. Você fala, mas eu gosto tanto de sal. Eu falo, então fica com pressão alta, pô. Não vou poder te ajudar, né? É a analogia com o que eu falei do fenômeno que é negativo, tá te afetando, mas você não quer largar. Não quer largar, é. Porque, já que você falou isso, a gente vai, eu acho interessante falar sobre esse detalhe. Muitos desses seres se alimentam da parte da libido, né? E o cara, às vezes, tem relação com esses seres. E pra ele, só que ele fica amarrado, começa a vir um monte de problema, mas o cara tá viciado naquele prazer ali. Num sonho? Não, às vezes acordado mesmo. Quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui, não vou citar detalhes. O cara tá num lugar e uma pessoa incorpora uma entidade e aí ele fica apaixonado pela entidade. Mesmo que seja um homem incorporado, mas aí o homem incorpora e fala com voz de mulher e fala de um jeito sedutor que o cara fala. Aí o cara começa a ser seduzido por aquilo. Isso é uma história que eu ouvi o relato do cara falando. Ele chegou pra entidade e falou, eu quero ter relação com você. Aí ele disse que um dia ele estava andando na rua e aí uma mulher maravilhosa apareceu e falou, vem gatão, ele caiu pra dentro, pegou a mulher no mato mesmo e quando terminou a mulher sumiu. Aí na outra vez que ele voltou lá no lugar, o bicho incorporou no cara e falou, gostou que a gente se encontrou lá? Foi muito bom, né? Aí ele, então foi isso. Entendeu? O cara, eu não sei se... Ele teve a impressão que ele teve relação com uma mulher, com uma pessoa física. Só que era uma entidade ali. Isso são relatos que existem. É igual um amigo meu uma vez falou comigo, o Rafael, ele falou, mas você já fez sexo com o espírito? Eu falei, por que você nunca fez? Não, ele riu pra caralho. É claro que eu nunca fiz, né? Eu tô narrando as histórias que acontecem. Agora, se você pega um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que é da Rebecca Brown, no Mastral tem muito isso também, mas eu vou falar dos Estados Unidos para evitar problema pro meu lado. Existe tipo o concurso dentro desse grupo satânico nos Estados Unidos, que ela contou nesse livro, que é a esposa nacional de Lúcifer. Ou seja, entre as feiticeiras, tem um campeonato entre elas para ver quem que vai ser a esposa dele naquele ano.
E quando ela ganha o campeonato, ele chega e arrebenta a mulher toda. Tem relação com ela, mas barbariza tudo. A gente vê isso no filme. Aí é filme, né? Advogado do Diabo. O Al Pacino lá que faz o papel do diabo, ele pega a mulher lá e arrebenta. A mulher chega toda espancada e fala, pô, o cara me pegou e tal, não sei o quê. Então, você vai vendo essas lendas e vai montando o quebra-cabeça e fala, cara, deve ter um fundinho de verdade isso aí, né? Que é muito parecido. Então, por que eu tô falando isso? O cara tem relações íntimas com um ser que ele tem uma experiência como se fosse um ser físico palpável. Entendeu? E tem o último grau do fenômeno pra mim é a gravidez fantasma, né? Que é justamente aquela que a gestação é interrompida no 3º mês. A pessoa começa a ter sempre no 3º mês. A pessoa começa a ter abduções e aí ela começa a ter ou experimentos de inseminação ou relações sexuais, pode ser os dois. E aí no 3º mês ela aparece grávida, tem os exames, tudo certinho, como se fosse um ser humano, um feto de humano normal. No 3º mês volta uma abdução e ela perde, some e o médico não consegue explicar por que o feto sumiu. Tem casos que deixou a placenta e deixou o cordão umbilical e o feto sumiu. Isso documentado nos Estados Unidos pela MUFON, que é uma organização lá. Caralho. Loucura, né? E aí a gente tem... Por exemplo, quando a gente estava conversando sobre chupacabra ou sobre seres, antes de começar, que tu falou assim, o Grey, que no caso esse aqui tá green. Não tem pistola. Esse aqui tá green, não tem pistola, né? Mas os híbridos, pode ser que eles tenham órgãos sexuais. E dá uma encaçapada na pessoa. Olha só, tá vendo esse ETzinho aqui? Eu tenho uma magru ali, que eu quero colocar um monte desse ETzinho aqui pra galera pegar aqui no Flow. Se você conhece alguém que faz uns ETzinhos, não precisa ser a camisa, mas assim, um ETzinho, a gente ia se achar. Aí tem a maquininha, né? Tem lá embaixo, já tem a maquininha, só falta colocar os bichos. E aí, cara, tem essa questão, tem pessoas que já relataram pra mim que tão viciadas em relações sexuais com o invisível, né, a entidade. Uma famosa punheta. Não, a pessoa tá dormindo e ela tem relações sexuais num sonho que é mais real que a realidade, né, basicamente é isso. Meu Deus do céu, cara. E às vezes ela acorda e tem ainda os sinais físicos, né. Eu, quando voltei do Atacama, não falei, quando eu voltei do Atacama desse experimento, eu tive um sonho que alguém tava me enforcando, eu fiquei sem ar, acordei sem ar, e eu fiquei uns 10, 15 segundos ali com, fisicamente, o enforcamento, o cachorro do meu lado, não entendendo nada, e o braço aqui, né? Acordado e o braço aqui enforcando. Um braço? Tu sentia sim. Se não era o seu... Matalhão. Não era o seu próprio braço, não. Um braço, E o que tu faz? Aí você mentalizou? Passou. Você mentalizou de... Eu não lembro o que eu Deus fiz. Acho que passou. Acho que nessa. Eu tava tão assustado que eu nem. Acordando, nem né? Eu nem sabia o que tava acontecendo. E passou depois de 10, 15 segundos. Rolou um contra-ataque, né? Que você foi pra cima do bicho lá. Aí você tem que orar, pedir pra sair e tal, fazer texto, etc. Aí some, né? Caralho, que assustador essa porra, então, assim, são fenômenos, são experiências oníricas, teoricamente, mas num ambiente que é mais real do que a realidade, que às vezes transbordam para o físico, com essas questões físicas, com a questão sexual, com a questão de ferimentos, implantes, etc, entendeu? Então são seres que conseguem entrar na nossa realidade. O filme do Fred Krueger, pra mim, é o melhor filme de aliens que existe. Legal. Ele entra pelo hora do pesadelo, né? Ele entra no pesadelo. Perfeito aquilo ali. Tem relato de gente que morreu no meio de um sonho? Tem uns experimentos, não sei se é Singapura, você deve ter ouvido falar desse caso. Começou uma epidemia de jovens que tinham sonhos e morriam de infarto nos sonhos. Os Estados Unidos foi lá e pesquisou muito isso. Tem até um nome pra esse fenômeno na época. Entendi. Esse eu não conhecia, não. Então acredito que pode acontecer, sim. Mas você acha que é o quê? Anos 70, mais ou menos? Por aí. Antigamente, umas décadas atrás. 80, 70. Aí o pessoal que é medroso tá até com medo de dormir agora, né? E foi uma epidemia.